Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, fez uma avaliação positiva do governo nesses primeiros 5 meses. No entanto, disse que as coisas boas não aparecem por conta de discordâncias. Essa foi a frase, abre aspas. Tem muita coisa boa acontecendo e muitas vezes elas não aparecem por essa fumaceira toda, por pequenas coisas, discussões, até brigas pessoais que têm um grande reflexo, fecho aspas. Em relação aos atos de domingo, Santos Cruz disse que foram pacíficos e expressivos, mostrando maturidade política dos manifestantes. Sobre a relação entre executivo e Congresso, o ministro afirmou que não deve haver preocupação. Você agora, Carlos Andreasa, no Rio. Silvio, eu li a entrevista e achei muito boa, recomendo, especialmente por uma qualidade. O ministro Santos Cruz fez um voto de lealdade nessa entrevista. Ele se apresenta como leal ao presidente, se colocando subordinado ao presidente, aliás, como é próprio aos militares. E também é uma entrevista muito austera. O Santos Cruz é um ministro entre os mais austeros desse governo. E é interessante porque ele fala sobre a não existência de um núcleo militar. Porque, obviamente, existem núcleos nesse governo. O núcleo anti-establishment é operacional, existe e opera para o mal, né? Para o mal do governo, para o mal do Brasil. Os militares, na palavra do Santos Cruz, eu tendo a concordar, embora esquematicamente se possa falar assim, eles não constituem um grupo porque não falam dessa maneira, não se organizam dessa maneira. É um governo de militares. O presidente é um militar e se cercou daqueles que melhor confia, se cercou de militares, mas não existe como no outro grupo, o grupo dito intelectual, ideológico, que tem um espírito de corpo ali, que tem comando, que você identifica a influência e a capacidade de ramificação. No caso dos militares não, estão ali para prestar um serviço e tem um senso de dever, que é também típico da caserna, o senso de dever de que, olha, nós fomos chamados para esse desafio e o nosso, com todo respeito, está na reta. Se esse troço não der certo, nós vamos pagar o preço, né? E é um preço que os militares já pagaram no passado, não querem pagar de novo. Então, é muito boa a entrevista do general Santos Cruz, uma voz lúcida num governo que é percebido como inconfiável. Sua avaliação, Vera. Importante, né, que o ministro fale, bastante importante que ele venha a público e fale nesse tom que falou, desabrido, sem nenhum subterfúgio, bastante direto, como é a característica dele quando você conversa. O general Santos Cruz, ele é sempre muito papo reto, não tem meandros, não tem luvas de pelica. Quando ele gosta, quando ele não gosta. Quando há problemas, ele admite, não doura a pílula, não tenta encontrar culpados fora da esfera do próprio governo. Então, eu acho que a entrevista ela tem todas essas grandes qualidades. Ele admite os problemas, não tenta culpar a imprensa ou a oposição ou o Congresso, admite que são muitas vezes criados por ruídos dentro do próprio governo ou do núcleo de apoiadores do governo. Ele sabe porque já sentiu na pele, né? Foi alvo de uma intensa campanha de assassinato de reputação, de tentativa de derrubá-lo não por qualquer razão que ele tenha feito algo contra o presidente Jair Bolsonaro ou contra o governo, mas pelo simples fato de que ele estava contra a permanência de alguns da ala ideológica em cargos em que estavam criando problemas no governo, a saber na Apex, no MEC, e também porque ele estava segurando a verba de publicidade. Segurando não porque o dinheiro seja dele ou porque ele tem alguma outra intenção, simplesmente pelo fato de que não há dinheiro, sabemos, né? Não há dinheiro sobrando no governo. O governo tem de priorizar tem feito contingenciamento do orçamento, a arrecadação ainda não entrou no trilho que se esperava, reforma da Previdência ainda não saiu. Ele estava, portanto, cumprindo com o seu dever de homem público, dever de gestor, que é de fazer com que o dinheiro seja aplicado de forma parcimoniosa. Então, ele mostra tudo isso nessa entrevista, que é alguém parcimonioso, criterioso, que não doura a pílula, etc. É bom que isso aconteça, é bom que a transparência seja uma virtude de alguns integrantes do governo, quiçá seria ótimo se fosse de todos.
E aí, Alexandre, o que você achou da entrevista? Olha, toda declaração em nome da paz e da harmonia é importante, é virtuosa, é boa, é coisa de patriota, é coisa de gente adulta, que é o que o Brasil está precisando. A gente, o que tem dito aqui repetidamente, nós temos uma situação muito complicada em diversas áreas do país, na economia particularmente, né, que é o que afeta todo mundo. A situação econômica do país é muito delicada, mas muito mesmo. Quanto mais a gente falar, ainda é pouco, né, em relação à perspectiva de crescimento do PIB, a emprego, enfim, todas as áreas onde o governo e o Estado pode contribuir para a economia, ele tem que buscar alternativas, e essas alternativas têm que ser buscadas num clima de paz e harmonia, porque vai precisar do Congresso, vai precisar de legislação, vai precisar no Brasil, que o Brasil tem um ativismo judicial sempre muito intenso, então é importante também ter paz com o judiciário, que o judiciário entenda a importância de reformas e a importância de se avançar em pautas econômicas para não haver guerra de liminares, guerra judicial. Então, tendo que cada pessoa importante do primeiro escalão do governo e dos outros poderes dando declarações em nome de pactos, em nome de paz, em nome de harmonia, quem ganha é o povo brasileiro. E eu quero pegar um gancho no que o Andreasa falou em relação ao dever, né, que é o senso de dever. E agora, como já passaram muitos dias do final do Game of Thrones, já não é mais spoiler, mas no final, no último episódio, tem uma frase que é dita lá, que é: o dever é a morte do amor, né? Então, você falou isso, eu lembrei dessa frase, porque realmente um personagem principal da série, em nome do dever, acaba tomando uma atitude contra a sua amada lá. Quem assistiu a série sabe do que eu tô falando, e às vezes é isso. Às vezes você tem que passar por cima das paixões. É tipo matar? É. Uma atitude leve, assim. Mas era isso ou o dragão queimar todo mundo. Então, né, quer dizer, vai fazer o quê? A vida é feita de escolhas. Não é? Enfim, então é uma cena forte, muito bacana. Quem gosta da série lembra e sabe do que eu tô falando. Mas é um pouco isso, né? Você vê homens de dever aí passando por cima das paixões e, quando necessário, colocando a faca no peito do dragão.